Queridos amigos, boa noite a todos e a todas. Bem, o tema da nossa palestra de hoje é Tempo de Travessia. Vamos trabalhar um pouco na perspectiva de se o nosso planeta, está numa fase de transição, também todos nós estamos num tempo onde é necessário fazermos travessias. A palestra de hoje, maciçamente, vai ser trabalhada com base no novo livro que Divaldo publicou, chamado Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. E é uma proposta muito interessante, porque Joana ela se comunica com uma equipe que compõe o Núcleo de Estudos Psicológicos de Joana de Ângeles, composto por Cláudia Sinotti, Gelson Roberto, Iris Sinotti e Marlon Reikeidal. Eu já havia mencionado o psicólogo Marlon em outras palestras anteriores, e a proposta do livro eu acho muito bacana, tendo em vista que eles traduzem de forma mais clara os preceitos psicológicos trabalhados na obra de Joana, e particularmente esse livro acaba sendo bem rico porque traz uma comunicação muito próxima com a própria Joana de Ângeles. Então, parte dos livros nessa jornada terapêutica, Joana inicialmente apresenta, depois cada qual traz alguns comentários a respeito disso, e eles finalizam cada capítulo trazendo alguns questionamentos, apontando alguns questionamentos a Joana, e Joana assim o respondendo. E aí, particularmente para essa palestra de hoje, nós vamos trabalhar mais maciçamente alguns trechos de Joana e que o psicólogo Marlon Reikeidal trabalha, quando ele problematiza um pouco essa questão desse tempo de travessia. E ele começa o seu primeiro capítulo trazendo uma citação de Fernando Pessoa, a qual eu também me utilizo para justificar o porquê da escolha desse título. Quando ele diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma de nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Essa travessia que nos convoca a sair do lugar comum, do lugar cômodo e do lugar repetitivo que nos amarra e não permite que o nosso processo evolutivo avance de maneira mais acelerada. E para essa travessia é necessário que a gente possa desacomodar de velhos condicionamentos, hábitos, acomodações de moradas espirituais que muitas vezes nós nos fixamos e acabamos tendo certa dificuldade de abandonar para assumir novas roupagens, novos condicionamentos mais salutares, novas perspectivas de ser de maneira muito mais plena, condizente e coerente com a proposta espírita que nós abraçamos. Então, é a partir dessa perspectiva de uma necessidade de travessia que a gente trabalha no entendimento de que não haverá transição planetária sem que haja uma travessia pessoal. Não haverá. Porque nós só transitamos ainda no mundo de provas e expiações, consequentemente, ainda habitamos um mundo inferior, porque está demorando muito as nossas travessias individuais. Porque quem faz desse mundo o que é e o grau de evolução em que ele ainda se encontra, somos todos nós. Não são elementos externos, somos todos nós. Então, é a partir dessa perspectiva e desse entendimento sobre a necessidade de travessias pessoais que nós também daremos, todos nós, a nossa contribuição para que a travessia para o mundo de regeneração possa chegar um tanto mais rápido. E Marlon traz algumas colocações interessantes a respeito dessa questão da evolução, tendo em vista que, particularmente, ele trabalha de maneira muito lúcida o sentido de que isso é um processo. Para que a gente entenda e amadureça a condição em que nós estamos, para que a partir disso, a partir dessa compreensão amadurecida, a gente possa caminhar ou atravessar de forma mais segura
e não tão ilusória como muitos de nós estamos fazendo há sei lá quantas existências. E ele aponta: jornadeiros que somos, já estagiamos em inúmeras moradas e assim continuaremos em busca de plenitude. Visando a evolução da criação, que é a nossa grande meta, toda jornada se dá num contexto que se torna único pelo somatório de fatores que jamais se repetirão de forma idêntica. E o que eu acho bacana dessa observação que Marlon coloca é que nós precisamos analisar a nossa própria jornada e a nossa própria trajetória nesse caminho para a nossa senda espiritual, contextualizando. E isso vai nos livrar de muitos equívocos e complicações. Porque não dá para que a gente fique amarrado em sentimentos de culpa, de remorso, paralisando ou se achando a pior pessoa do mundo, olhando a nossa trajetória anterior. Gente, nós fomos aquilo porque nós estávamos vivendo naquele contexto, e isso precisa ser muito bem colocado. Nós precisamos analisar o contexto das nossas ações, das nossas escolhas, para que, a partir de uma análise madura, a gente mesmo possa traçar um julgamento mais justo. Não dá para a gente se fixar dizendo que a gente não presta, que a gente é um ser inferior, porque a gente já fez um monte de atrocidades em nossa trajetória. Estávamos num contexto diferente, numa cultura diferente, exercitando, experienciando uma ética diferente. Então, a gente precisa dar, cada qual, a sua dose de análise, para a gente não se precipitar em julgamentos e ficarmos nos automutilando em sentimentos de culpa, onde são analisados de maneira superficial, sem aprofundar e sem contextualizar. Nós já fomos seres muito mais complicados do que nós somos hoje. Possivelmente, muitos outros contextos justificaram para que nos posicionarmos daquela forma, naquela circunstância. Hoje são outros, como amanhã também será outros. Então, nós vivemos contextos muito específicos e é para eles que nós devemos olhar. E para cada existência, dá o tom de análise que ela precisa ter. A tonalidade do julgamento precisa estar adequada à tonalidade do contexto em que a gente está analisando determinadas situações. É por isso que a gente nem pode se amarrar no remorso, nos sentimentos de culpa, nem se libertar na ilusão de que nós já somos seres superiores. Nós precisamos dar a tonalidade certa para a análise do contexto em que nós nos provocamos a querer analisar na nossa própria trajetória existencial. E é porque é cada circunstância, as pessoas que nos circundam nessas circunstâncias, o momento histórico em que estamos vivendo, o país em que nascemos, a cultura que estamos alimentando, tudo isso colabora para os nossos modos de ser. Tudo. É por isso que até mesmo no julgamento penal a gente precisa contextualizar o crime. Isso às vezes é determinante para se estabelecer uma penalidade. Então, é muito infantil a gente querer se auto-julgar de maneira muito cruel, sem contextualizar em que trajetória de evolução nós estávamos e nós estamos. Isso é importante porque isso vai fazer com que a gente cobre de si de maneira adequada. Que a gente entenda os desafios que a gente precisa atravessar de maneira adequada. Porque isso sim é que ajudará o nosso processo de evolução espiritual. E ele coloca: é preciso compreender esse momento de transição para não nos atropelarmos e gerarmos maiores prejuízos diante de uma mudança tão grande, como os desavisados que pretendem mudar de casa sem ter a nova morada pronta. É por isso a importância da gente analisar de maneira madura o contexto. Não que a gente vai se justificar e dizer: ah, eu sou assim porque eu tive uma família complicada, porque eu nasci num país complicado. Nem muito, nem tão pouco. A gente precisa dar a tonalidade certa a cada circunstância. Porque não é isso apenas que nos determina, né? Tem um filtro das nossas escolhas
que vai estar balizando todos esses impactos que nos circundam. Porém, a gente pode perceber que há famílias harmoniosas, pais amorosos e presentes, e mesmo assim a gente não consegue aproveitar aquela oportunidade. Em contrapartida, a gente também não pode dizer que ter pais amorosos, viver num ambiente harmonioso não conta para a nossa evolução. Conta. Então é por isso que a gente precisa dar a tonalidade certa a cada contexto, a fim de que a gente possa compreender que nós não somos construídos apenas por determinismos exteriores e nem tão somente apenas de determinismos pessoais. Nós somos uma miscelânea de todos esses aspectos. E isso é que vai fazer com que a gente possa construir modos de ser. Em circunstâncias diferentes, em reencarnações diferentes, em períodos diferentes. Mas a assertiva que Marlon coloca é que nós precisamos encarar esse momento de travessia com maturidade para que a gente não se atropele. Eu não vou conseguir ser um Chico Xavier nem tão cedo. Se eu parto dessa perspectiva, eu consigo dosar as minhas parcelas de evolução a cada momento. Porque se eu quiser já ser um Chico Xavier, eu vou estar me prejudicando, porque eu vou estar construindo uma senda evolutiva baseada numa ilusão. E não em construções concretas da minha própria evolução. Então, é nesse processo que, antes da gente se mudar, a gente precisa construir a nova morada. Não sejamos um desavisado de querer mudar de casa sem ter ajeitado a outra. Essa simbologia que o Marlon traz representa muito isso. Nesse processo de travessia, a gente precisa dizer se a gente está já em condições de se mudar radicalmente ou se isso é processual. A gente está construindo a nossa nova casa, aí não dá para ir agora, eu preciso fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Aí eu não tenho condições de me morar tão radicalmente, mas eu preciso sair do aluguel. Então, assim, a gente pega, ocupa a metade do cômodo da casa para ir se adequando, enquanto as edificações da nossa nova casa vai se lapidando. Então, nós precisamos construir sistematicamente, de forma perseverante, mas não de forma atropelada. O nosso progresso espiritual é uma necessidade urgente. Ponto. Isso é inquestionável. É uma necessidade urgente. Porém, nós não podemos nos alvoroçar em querer assumir personalidades de anjos que nós ainda não somos. E nisso a gente precisa se conscientizar. E aí ele traz referência em Kardec para poder sustentar as suas observações. Quando ele nos apresenta o seguinte: analisando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai fazer a análise das muitas moradas na casa de meu pai, ele nos apresenta de forma didática para que a gente possa vislumbrar, né, de maneira, né, mais concreta as diversidades de mundos. Então, ele subdivide essa infinidade de mundos em 5 categorias. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, onde reina ainda o mal em relação ao bem, os mundos de regeneração, onde nós ainda expiamos, mas aurimos um pouco de conforto, de descanso para a nossa alma, os mundos felizes, onde reina, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos divinos e perfeitos, onde só reina espíritos elevados. Então, ele faz uma análise bem interessante. Nessa categoria, vamos fazer uma analogia com o ensino brasileiro. Então, imaginemos que nessa classe hierárquica de evolução, né, imaginemos essas transições, ou essas diversidades de mundo em relação ao que acontece em nossas escolas. Então, imaginemos desde a educação básica até o ensino superior. Se a gente for analisar os mundos primitivos em relação aos mundos
felizes, os mundos divinos. Desculpa, os mundos divinos. Os mundos divinos seriam os mundos, o ensino superior, o ensino médio seria os mundos felizes e toda a educação básica e ensino fundamental seria as 3 primeiras categorias. Gente, se nós fôssemos analisar o nosso grau evolutivo, nós estaríamos possivelmente ainda na metade do ensino fundamental, no nosso processo de evolução espiritual. É importante que a gente compreenda isso para nos situar onde nós estamos no nosso processo de evolução. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Porque não dá para exigir de uma criança que está cursando o 6º ano as experiências de um graduado. Dá? Não dá. A gente não faz isso com ninguém. Mas quando a gente não analisa o nosso processo evolutivo num contexto, a gente quer fazer isso com os outros com relação aos seus recursos espirituais. A gente quer exigir que o outro seja um santo. Ou a gente quer exigir que, porque agora, graças a Deus, a gente conhece a doutrina espírita, está se evangelizando com mais profundidade nos ensinamentos de Jesus, nós já somos uns santos. Não somos. Se fôssemos, não estávamos aqui. Com certeza. A largo de algumas exceções, de alguns espíritos muitíssimo elevados que vêm na condição de missionários. Mas essa é a exceção, da exceção, da exceção. Então, imaginemos nós que nós estamos nesse patamar de inferioridade. E ele também traz o próprio Kardec, ele traz uma referência mais particularmente aos espíritos, quando ele nos revela que o grau de evolução de determinado planeta é relacionado ao grau de evolução da maioria dos espíritos que nele habita. Isso quer dizer que nós ainda estamos em menos da metade do ensino fundamental, porque nós somos muito inferiores. Muito inferiores ainda. Eu sei que isso pode afetar em algum momento o nosso orgulho, a nossa visão distorcida de si e do outro. Mas é fundamental para que a gente saiba aonde que a gente está pisando. E exigir de nós aquilo que é adequado, se exigir para essa alma, nesse contexto, nesse processo evolutivo. Não vai dar para eu exigir que uma criança do 6º ano, que ainda está condizente com essas capacidades intelectuais e emocionais, que ele faça um projeto de engenharia para ajudar a construção do novo prédio da Seja. Não dá. Só se for um gênio, isso aí é a exceção da exceção da exceção. Então, é a partir dessa perspectiva de analisar com maturidade a nossa própria inferioridade que isso dará possibilidades da gente planejar a nossa evolução com os pés no chão, gente. Com os pés no chão, olhando os céus, olhando as alturas, enxergando Jesus como a nossa grande luz, com o pé no chão. E é a partir dessa perspectiva que nós iremos analisar que as diferenças que podem acontecer, a gente sabe que aqui nesse planeta existem almas mais evoluídas do que outras. Faz parte do nosso processo de diversidade. Porque quando a gente diz, olha, a maioria tem o mesmo nível evolutivo. Mas aí a gente que é morador desse planeta, olha para algumas almas e enxerga que algumas almas são mais evoluídas do que outra. É claro que tem pessoas mais evoluídas do que outra. Mas aí é o próprio Kardec que esclarece. As diferenças que parecem tão grandes entre uns e outros que compõem este orbe são, aos olhos do universo, ínfimas, se analisadas ao longo dos milênios de evolução. Então, indiretamente, o que Kardec quer dizer é que você que se acha um pouquinho mais evoluído, não se ache muito, não. Só um pouquinho. É mais ou menos o que acontece em toda classe escolar. Sempre tem os mais descolados, os CDFs. Não tem? Toda classe escolar tem. E os que se acham. E aqueles que, assim, para passar de ano é sofrimento. Muito sofrimento. Mas estão na mesma classe. Estão no mesmo período.
estamos na mesma série. Então, isso é importante para que a gente trabalhe os nossos equívocos na nossa autoanálise. Porque, às vezes, o que somos é apenas uma ilusão que nós construímos com relação a si mesmo. E também com relação ao outro. Porque também, além de fazer isso conosco, nós também fazemos isso com o outro. Basta o outro ser um pouquinho inteligente, basta o outro ser um pouquinho descolado, basta o outro, né, ser um filho um pouco melhor do que aqueles outros de casa, que a gente tem uma tendência de satanizar o que é a ovelha negra e de divinizar o filhinho queridinho. Nós fazemos isso também com os outros. Nós temos uma tendência de idolatrar, basta que aquele outro tenha uma característica melhorada daquilo que você quer ser. E a gente acha que é a pessoa mais perfeita do mundo. Nós fazemos isso nas nossas relações. E o pior de tudo é que às vezes a gente acredita mesmo. Tanto que a gente é aquilo tudo, como que o outro é também aquilo tudo. E se o outro não for mais aquilo tudo e der um gotejo de decepção a gente, pronto, acabou. Acabou qualquer possibilidade de admiração, acabou qualquer possibilidade de escuta, porque nós elegemos um ideal no outro, o pobre do outro. Meu Deus do céu. O problema é que se o outro também acreditar, acabou-se também para ele. Então, enxergar a nossa inferioridade não é dizer a gente não presta, é ter o pé no chão. E tendo esse pé no chão, a gente vai construir planejamentos possíveis, coerentes, condizentes com o nosso processo. E para que a gente possa enxergar que as pequenas conquistas são conquistas fundamentais. Fundamentais. Eu já revelei aqui que um dos meus karmas é a agressividade. Não engolir uma pessoa viva quando eu estou emotivamente desequilibrada, é uma conquista fundamental. Para Chico Xavier, que era a mansidão em pessoa, gente, ele já está lá na frente. Que massa, o processo dele, conseguiu evoluir, está num estágio. Eu vou chegar lá, podem ter certeza. Hoje, não. Hoje eu só preciso me controlar. Às vezes eu explodo, às vezes eu não explodo, às vezes eu como um vivo, às vezes nem tanto. Eu entrei numa família ampla. Estamos no ano 2000, meados de um novo milênio. Eu renasci numa família ampla. Moro até hoje na casa de avós. Imagina a quantidade de gente que transita em minha vida familiar. Diga se isso não é para exercitar a minha paciência. Porque eu não nasci na casa de Dona Zélia, tendo 2 pais espíritas, evoluidíssimos, com Denise sendo minha irmã. Perfeito seria, imagino eu, olha aí, pobre, né? Depositando na pobre de Denise, né, as minhas personas. Mas, pergunta a Kika, né? Pergunta a Kika. Kika, você tem uma razão de ser, ter nascido lá. Para mim, isso é um ponto de gratidão divina para o resto da sua eternidade. Mas isso é importante, gente, para que a gente possa analisar o contexto que a gente está. Eu estou numa família profundamente diversa, de religião, de cultura, de status econômicos. Ou o neguinho aprende a ser paciente, ou aprende com o que o texto lhe apresenta, ou vai perder a oportunidade. Ou perde lindamente a oportunidade. Isso quer dizer que eu vou sair dessa reencarnação a paciência em pessoa? Vou nada, claro que não. Só quem vive num lugar profundamente diverso nas relações sabe o que é isso. Mas quando você se vê imersa naquele turbilhão de confusão familiar e você não engole um vivo, é conquista. Ínfima para espíritos evoluídos. Para mim é dormir de noite, olhar para mim mesma e dizer que bom. E quando isso não acontece, também olhar para mim e dizer, tá vendo, se cuida, presta atenção que o nego babado ainda tá complicado. Fundamental, é assim que a gente aprende. Agora, se eu quiser dizer, porque eu sou espírita, frequento a Seja, que para mim é um centro espírita evoluidíssimo, convivo com pessoas que eu acho bem bacana, eu me achar,
eu perco a oportunidade de crescer. Completamente. E isso é o que a persona nos faz. Tentar nos iludir, querer nos apresentar para si o que ainda não é. E nós também fazemos isso com o outro. Achando que Denise é muita coisa, que Oscar é muita coisa, que Rafaela é muita coisa, porque está aqui na frente para oferir uma palestra. Se engane não, neguinha. Por isso que eu adoro dizer os meus defeitos. Se engane não. A gente não pode se enganar, porque a gente acaba também interferindo negativamente no progresso do outro. Porque no dia que Rafaela disser uma besteira, nem que seja aí bem caladinho, vocês me matam viva no julgamento. Então a gente precisa ser pé no chão para olhar o nosso processo evolutivo e o dos nossos companheiros também, gente. Quando a gente consegue se ver pé no chão, eu sou uma pessoa que tento, por conta dos meus problemas de falta de paciência e agressividade, reconhecer o quanto para o outro também é difícil. Eu tenho uma mãe muito parecida. E nós nos confrontamos muito com isso, salutarmente às vezes, de aprendermos juntas. Talvez se eu fosse a paciência em pessoa, eu teria talvez um tanto de dificuldade de compreender, porque que às vezes é tão difícil se segurar. Então, quando a gente encara a nossa sombra de maneira madura, a gente também consegue enxergar as limitações do outro com mais tolerância. E é assim que a gente aprende. Marlon ainda apresenta outra discussão muito interessante a respeito disso. Porque para que a nossa travessia seja uma travessia madura, ela precisa amadurecer vários aspectos do nosso ser. E um dos pontos que ele coloca, não apenas para a nossa análise pessoal, mas também para uma análise mais coletiva, é de que muitas vezes, nessa nossa história de progresso, nós nos fixamos muito mais na intelectualidade do que nas emoções. Então, nós, particularmente, estamos imersos ainda numa cultura de uma supervalorização do intelecto. É por isso que a gente se engana, mesmo nas igrejas, com os melhores oradores, achando que os melhores oradores são as melhores pessoas. Às vezes não é. Chico Xavier não era um excelente orador. Porque a gente ainda tem uma cultuação muito forte à questão da intelectualidade. Então, a pessoa que é formada, não sei o que, é uma pessoa mais respeitada. E isso, às vezes, é o maior desequilibrado dentro de casa, emocionalmente. Então, isso acaba refletindo muito o quanto ainda a gente cultua o intelecto e o quanto a nossa asa de inteligência emocional ela ainda é frágil. E aí o Marlon traz como referência os estudos de Goleman, quando ele trabalhou sobre a questão da perspectiva da inteligência emocional, que foi uma das revoluções. Né? Imagina a gente dizer isso no campo científico. E hoje nós ainda estamos travando o nosso progresso, porque a gente evoluiu muito intelectualmente e a nossa moralidade não conseguiu acompanhar. A gente sabe que foi a própria espiritualidade, confirmando com Kardec, que é imprescindível o progresso intelectual, que ele é precedente em relação ao progresso moral. Então é importante que haja progresso intelectual. Porém, ele não pode ser desconectado também do desenvolvimento da perspectiva da educação emocional. E aí tem um ponto interessante que Joana aborda quando ela coloca que já não é mais suficiente desenvolver a inteligência, que já não é mais somente desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. Para que a gente possa fazer essa travessia, é necessário que a gente tenha uma atenção com relação ao desenvolvimento das nossas emoções e da nossa moralidade. Eu fiquei tão instigada que eu prometo que, numa das próximas palestras, a gente vai se dedicar um pouco mais a trabalhar a questão da educação emocional, né, da importância de educarmos as nossas emoções. E aí é o próprio Goleman que traz uma reflexão muito interessante a respeito disso, né, desse culto à inteligência em detrimento do desenvolvimento emocional. Quando ele coloca a crise que a humanidade vivencia hoje,
por isso o aumento das drogas, por isso o aumento dessa violência, dos crimes hediondos, o aumento da taxa de... Nunca se falou tanto em aumento de taxa de suicídio como atualmente, gente. E aí ele coloca, tudo isso é reflexo de uma cultura que só apostou no intelecto, relegando ao esquecimento o lado emocional do indivíduo. Hoje eu que trabalho numa instituição de educação, não é qualquer uma, é numa instituição de educação. Um dos grandes desafios que nós temos hoje em contratação é que a gente tem pessoas técnicas, muito competentes e muito incapacitadas nas relações. Agora imagine isso em educação. Vamos analisar isso com relação às outras áreas. Se na educação está difícil encontrar, imagine em outras áreas. E não há como nós evoluirmos enquanto sociedade, trabalhar sentimentos de solidariedade, fraternidade, construção colaborativa, cooperativa, isso tudo são necessidades dos dias de hoje. Trabalharmos a cooperação, não mais a competição. Como a gente desenvolver isso só com técnica, com intelecto? Onde a gente não é tolerante, onde a gente é egoísta, onde a gente se acha, onde a gente tem um ego vaidoso, que não escuta as colaborações do outro, que acha que sempre as nossas são as melhores. Como construir colaborativamente sem educar emoções? Sem desenvolvermos a educação moral. É por isso que é extremamente necessário estarmos atentos a essas necessidades, porque o nosso momento de travessia é também um momento de aprimoramento da nossa moralidade. Porque aprender e crescer intelectualmente é necessário, mas é mais fácil. É muito mais fácil. Desenvolver-se emocionalmente, isso sim é um dos grandes desafios. E essa provocação é no sentido de dizer que a gente precisa entender a diversidade. Que a gente precisa se incomodar com o que é. Não há possibilidade de se fazer travessia se a gente se acha está suficiente, que a gente já é uma pessoa evoluída. Não conseguimos fazer travessia. Fica muito difícil. Então há necessidade para que essa travessia possa ser uma travessia madura, que nós nos dispomos, todos nós, a estabelecermos quais os homens e mulheres que queremos construir para nós mesmos. Precisamos empregar a diversidade em nossa vida, sair do lugar comum, sair do que é confortável e desbravar os nossos desafios. E aí lembrei de uma citação muito interessante de Guimarães Rosa, quando ele coloca: Senhor, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É a vida que me ensinou, isso que me alegra de montão. Nós precisamos sermos esses seres eternos, mutantes, a fim de que a gente possa abraçar com segurança a nossa senda evolutiva. Sendo só o que se é, não se vai a lugar nenhum. Precisamos abraçar uma outra proposta. Então, quanto mais esclarecida essa compreensão a nosso respeito, mais nós vamos nos permitindo, ousando, incentivando o nosso próprio ser a crescer, a mudar, a amanhã ser uma pessoa melhor do que se é hoje, a noutra reencarnação abraçar mais uma vez propostas de mudança e de progresso. Então, contextualizar, analisar a nossa inferioridade com maturidade é a nossa grande possibilidade de crescimento. E para isso acontecer, inevitável prestarmos tempo e atenção ao nosso processo de autodescobrimento. Inevitável. Nós precisamos analisar o nosso ego, nós precisamos saber que, para além do nosso ego, tem um ser superior dentro de nós. Somos filhos de Deus, é inevitável, isso é imanente, faz parte da nossa constituição. Nós só precisamos lapidar um tanto mais
a fim de que essas potencialidades possam se desenvolver ainda mais. Tem uma observação interessante que o Marlowe também traz, quando ele coloca o seguinte: o ego, ao adaptar-se e enfrentar-se com o mundo de um modo absolutamente involuntário, emprega a sombra para executar operações desagradáveis. Então, isso todos nós fazemos, gente. Nós vestimos a capa de bonzinhos, de pessoas sociáveis, né, de pessoas amorosas, e quem faz o trabalho sujo para a gente é a nossa sombra. Nem que seja inconscientemente, nós fazemos isso. Se a gente não encara a nossa sombra, como crescer? Porque é ela que vai sinalizar onde é que a gente precisa melhorar. Porque se o ego nos engana, no sentido do que nós somos, a sombra nos revela. Então, a gente precisa ter acesso a ela. E aí ele traz uma observação que eu achei muito interessante. Porque comumente a gente tem uma tendência de achar, né, que o nosso ego é o nosso lado ilusório, né, a persona do bonzinho que a gente veste, e a nossa sombra é tudo que não presta. Não necessariamente. Porque, às vezes, algumas pessoas... Achei muito bacana esse exemplo que ele deu, porque eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Também estava ainda na análise muito reducionista, né? Ego bonzinho, sombra não presta. Muitas pessoas assumem como persona, como ego, ser pessoas rudes, más, chatas, grosseiras. E, às vezes, essas pessoas que se portam aparentemente dessa forma, escondem uma maleabilidade, uma bondade, uma doçura. É por isso que a gente precisa desconfiar das pessoas, gente. E avaliar as pessoas de maneira muito mais aprofundada. Porque aquele que comete o crime hediondo, nós temos a tendência de achar que ele é aquilo. Todos nós temos latência. A espiritualidade, é por isso que a espiritualidade é sagaz. Porque no tratamento espiritual, é isso que ela vai fazer, é resgatar a sombra desse criminoso, a sombra desse perverso, que é a bondade. Às vezes ele já acreditou tanto que não presta, fixou tanto essas máscaras sociais, familiares, culturais, que foram engessando. Nós temos crianças hoje, adolescentes com 12, 13 anos, que diz que não presta, que é gente ruim, escondendo a sombra da bondade que há nessa alma. Porque muitas vezes fomos nós que desde muito pequeno dissemos isso. Porque era um menino traquino, esse menino é muito ruim, esse menino não presta. Aí às vezes é em casa que se diz isso. Às vezes é na sociedade que diz. E a gente vai corroborando socialmente. Ao ponto dessa pessoa acreditar que ela não presta, que ela é ruim. Isso é uma persona. E para essa pessoa, talvez a sua sombra seja a sua bondade. Então, o que tem que se resgatar nessa sombra é isso. Essa pessoa precisa olhar para isso. Talvez o nosso processo seja o contrário. A gente precisa tirar a persona do bonzinho, ver o que é que a gente não está prestando para crescer. Outras pessoas precisam tirar a persona de quem não presta, de que é gente ruim, olhar para a sua sombra, tu tens bondade para crescer. E aí eu achei uma grande sacada essa de Marlowe, quando ele coloca justamente isso, que a sombra está na oposição da parte consciente. Então, as duas coisas a gente precisa abandonar. Refletir e analisar a nossa sombra com maturidade para crescer. Seja resgatar o homem bom, seja resgatar os nossos equívocos e aprender com ele. Independente de qual seja o processo, para cada um, é necessário que esse trabalho seja feito. E ele coloca, o grande problema das máscaras não está nos usos que fazemos dela. Porque é necessário que existam as pessoas, gente. Isso é fundamental. Aquela pessoa que é sincero, que diz na cara de todo mundo o que deveria dizer e o que não deveria, não necessariamente é espírito evoluído, não. É deseducado. Persona é fundamental. Estabelecer, às vezes, um papel de mediador. Está um turbilhão de confusão em casa. Vá a gente dizer na cara o que foi que o outro irmão disse. A gente cria um furdunço ainda maior dentro de casa.
Às vezes a gente precisa mentir mesmo. Mesmo. Para aliviar as tensões, para harmonizar o ambiente, para dar uma equilibrada nas vibrações. Então a persona ela é muito necessária. Se vocês vissem o que eu sou, ninguém aqui estava me escutando, nem eu. Eu fugia de mim mesma. É por isso que a gente não se descobre assim, 100%. A gente vai se descobrindo, se descobrindo. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente se descobre. Porque a gente precisa fortalecer a nossa própria alma para se conhecer. Emocionalmente, psicologicamente. Tem pessoas que com uma revelação no atendimento clínico adoece. Atinge o físico da pessoa. Então essa descoberta não dá para ser de supetão. De supetão só provoca uma coisa, susto. A gente não pode se assustar consigo. A gente precisa trabalhar de maneira terna, afetuosa com a nossa sombra. E aí ele coloca: a dificuldade, primeiro, o grande problema não é que usemos as nossas máscaras, mas é o desconhecimento, a inconsciência de que elas existem em nossas vidas. É aí onde está o problema. Eu preciso assumir uma postura, a depender do lugar onde eu esteja, seja na condição de professor em sala de aula, eu preciso assumir uma persona. Aqui, nessa atividade que eu abraço, eu preciso assumir uma persona. Nas minhas relações mais íntimas, familiares, eu preciso assumir. O problema não está em usar isso. Isso é estruturante para que a sociedade possa conviver. O problema é eu achar que eu sou isso. Esse aí é o que está o grande problema. Eu achar que eu sou a bondade, que eu sou a caridade, só porque mensalmente eu venho aqui na Seja para oferir uma palestra. Quando a gente encara isso de maneira madura, é justamente porque eu sou complicada, que talvez tenha comprometido muito a minha fala com equívocos, que eu preciso estar aqui. Entenderam a mudança de perspectiva? É isso que a gente faz com que a gente aprenda. É analisar o nosso contexto. Dizer, opa, neguinho, tu estás aí, porque é aí onde a gente tem que aprender. Com as nossas próprias vaidades, com as nossas próprias questões. Nunca eu me esqueço. Denise, em que ano a gente foi lá para a AME, quando era na Ascendino Moura? 2000 e... Não lembra? Acho que mais ou menos 2004. Eu acho que eu comecei a proferir as palestras na Seja mais ou menos em 2007. Uma coisa que eu nunca esqueço foi uma observação de seu Mauro, né? Seu Mauro, que era aquele cego? Seu Lauro. Acho que foi na minha segunda palestra, na primeira palestra. Ele sempre ia lá para a palestra da Seja. Ele disse, oi, Rafaela, gostei muito da sua palestra. Mas tenha cuidado com as vaidades, viu? Gente, eu vou morrer, não vou deixar de agradecer a seu Lauro por isso. Se eu não encaro a minha vaidade frente a frente, rapidamente a gente se desvala na ilusão. A gente não é nada. Muito do que acontece, gostei muito da observação que Hérito trouxe na palestra do sábado passado. Muito do que acontece é por pura misericórdia divina. Porque amanhã eu posso ter um problema e deixar de falar. Se a gente não se coloca na condição de sermos instrumentos, aí a gente acha que é uma pessoa que tem uma ótima oralidade, porque fulano diz que adora suas palestras. Você é tudo. No máximo, um vaidoso. No máximo, o que se é um vaidoso. Porque tudo que acontece em qualquer departamento, na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações sociais, nos espaços que você convive, se for para a edificação do bem, saiba que a produção não é de autoria própria, não dá para fazer patente. Tudo que é valoroso, que é sublime, que é luminoso, tem como único emissário que é Deus. Então, a gente precisa amadurecer isso. E ter cuidado com as nossas vaidades, qual que seja a ordem. Então, se a gente não traz isso muito claro, se a gente não revela essa nossa sombra de maneira muito clara, a gente se ilude. Aí só vai esperar a rasteira que a espiritualidade dá, né, de acontecer, às vezes, uma coisa super delicada em nossas vidas para a gente acordar. E aí uma observação interessante que a própria Joana que coloca.
O que pode ser negativo quando usado em demasia, as nossas personas, as nossas máscaras, por outro lado, utilizada com equilíbrio é positiva, porque esconde por algum tempo a constituição real de quem deseja oportunidade existencial. Muitas vezes nós só acolhemos e conseguimos amar nossos filhos pela oportunidade que Deus nos deu de assumirmos personas diferentes. Porque se a verdade fosse revelada cara a cara, complicaria as nossas relações. Isso, estou trazendo um exemplo dos filhos, mas isso pode ser retratado em qualquer relação. Às vezes aquele espírito precisa realmente se esconder de si, do outro, para ter oportunidade para crescer. E isso a persona nos permite que a gente aconteça. E aí um ponto belíssimo que a Iris Sinotti traz, trazendo como referência uma citação de Jung, que eu acho que retratam algo muito interessante, nessa possibilidade ou nessa necessidade de encontro que a gente precisa ter com as nossas sombras. Quando ele diz o seguinte, o Jung, para ser curado, o conflito projetado deve voltar à psique do indivíduo, onde teve seu princípio inconsciente. O que é que ele está querendo dizer? Nós precisamos trazer a nossa sombra para a consciência. Não há como tratarmos um conflito, um problema que precisa ser, um nó que precisa ser desatado, um equívoco que precisa ser consertado, uma limitação que nós precisamos desenvolver. Não há como a gente resolver um conflito psíquico se não voltarmos a lidar com ele na consciência. É trazer a nossa sombra. Isso precisa voltar para a nossa psique. E aí ele faz uma análise poética, fazendo analogia com a última ceia. Quando ele diz o seguinte: ele deve celebrar uma última ceia consigo mesmo, comer sua própria carne e beber seu próprio sangue. Isso significa que ele deve reconhecer e aceitar o outro que há em si mesmo. Ele faz uma interpretação muito simbólica a respeito desse último momento que Jesus teve. Esse último momento de congregação e de preparação, tanto para ele como para os seus discípulos. Simbolicamente, nós precisamos fazer isso conosco. Convocar esses outros escondidos e celebrarmos um banquete. Comer a nossa própria carne e bebermos o nosso próprio sangue. Trabalharmos esse retorno à nossa sombra e dizer: nós precisamos aqui celebrar algumas transmutações. Eu preciso sublimar esta falta de paciência para edificar o meu ser. Essa energia que é a nossa agressividade, quando ela é sublimada, ela pode ser potencializada em ações, gente. Nós precisamos, às vezes, ser firmes em muitas posturas, dizer questões muito sérias, contra-argumentar em momentos muito difíceis. Se a gente consegue canalizar essa energia da melhor forma possível, no lugar de querer comer um vivo por uma briga banal, a gente vai estar sublimando essa energia numa potência positiva. É isso que é celebrar a última ceia consigo. É realizarmos esse banquete de conciliação com nossa sombra para que ela possa indicar o nosso caminho de luz. E Joana coloca, nesse roteiro, a valorização do tempo de hoje é de alto e grave significado, buscando-se viver cada momento intensamente, sem as desculpas já formuladas do não posso, é muito difícil, da transferência para amanhã. O tempo de hoje é profundamente necessário ser utilizado para a nossa evolução. Por isso que esse é um momento de travessia espiritual, pessoal e coletiva. Porque não há mais do que esperar. Nós não vamos nos atropelar, precisamos enxergar a nossa inferioridade, ter pé no chão para planejarmos as nossas conquistas,
Mas não dá mais para dizer, para ficar reclamando, em autocompaixão, em autocomiseração. Não dá. Basta, crescemos, deixemos de ser crianças birrentas, no mínimo estagiemos numa adolescência um pouco mais madura. O estado adulto ainda está longe para as nossas almas. Mas não dá mais para ser a criança birrenta. Já foi, já deu. Então, é a necessidade de utilizarmos esse tempo de forma mais preciosa possível. E ela coloca: não há, portanto, como evadir-se da responsabilidade que deve viger em cada buscador de sua realidade. Não se deve recear, nem deter-se no já conseguido, avançando sempre, mesmo a passos lentos, porém, conquistadores de novos espaços. Quem teme empreender já perdeu a oportunidade de conseguir. É isso que Joana está dizendo. Gente, se for o crescimento de um passo, mas se isso foi conquistado com esforço, amanhã esse passo vai dar abertura para outros passos. O que a gente não pode é ficar parado, reclamando. A gente está aí assim, há muito tempo parado, reclamando, resmungando. Então, urge o tempo da gente assumir a responsabilidade, dizer: eu quero avançar, mesmo que a passos lentos, porém seguros de que esses passos lentos vai me garantir uma abertura de espaço e de futuro ainda maior. E aí eu lembrei de um filósofo francês, inclusive foi uma das citações que eu trabalhei num artigo meu, que é o Michel Serres, que ele traz simbolicamente isso que Joana coloca. Partir, sair, deixar-se um dia seduzir, tornar-se vários, desbravar o exterior, bifurcar em algum lugar. Eis as 3 primeiras estranhezas, as 3 variedades de autoridade, os 3 modos de ser e expor, porque não há aprendizagem sem exposição. Não há. Precisamos partir e sair do lugar comum. Precisamos ousar a nos tornarmos pessoas melhores. Sair do cômodo do já conquistado e abraçar corajosamente as oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores. Joana nos convoca para essa travessia tão necessária para a nossa evolução. E a gente precisa ter essas oportunidades para poder crescer. Eu finalizo com uma citação que a Iris também coloca, fazendo uma analogia muito interessante com relação ao nascimento do Cristo. Simbolicamente, ela traz uma referência a uma obra de Edinger chamado Arquétipo Cristão, onde, através da psicologia junguiana, ele faz algumas reflexões baseadas em Jung a respeito do nascimento do Cristo, da última ceia, a questão da maternidade. Particularmente, ela traz uma reflexão, um recorte de reflexão a respeito do nascimento, onde simbolicamente representa um pouco essa nossa possibilidade de nascer e de deixar nascer um homem novo em nossas vidas. Ela traz as circunstâncias do seu nascimento, do nascimento do Messias. Já nos remete às primeiras reflexões. Não havia estalagem na cidade de Belém, e o menino foi colocado em uma manjedoura. Sempre que decidimos por mudar e deixar nascer em nós o novo, vivemos essa passagem. Não encontramos um lugar, uma estalagem. E somos, quando temos coragem, levados ao encontro com a nossa manjedoura, o lugar onde alimentamos nossa sombra, o lugar onde alimentamos os animais. Mas se olharmos com atenção, veremos que é lá que nasce Jesus, o si mesmo. Ela faz essa reflexão que o nascimento de Jesus é o nascimento do nosso self. É o encontro com o nosso eu maior. Então, é quando nós vamos ao encontro da nossa manjedoura, é lá onde os animais comem, é lá o lugar onde habita a nossa sombra. É quando nós nos damos essa oportunidade de corajosamente ir lá,
De lá nós nascemos. É lá nessa sombra que nós damos a oportunidade do nascimento de si mesmo. Para Heidegger, o autor ao qual ela faz referência, esse nascimento é quase uma aberração, pois altera o status quo estabelecido pela sociedade. Não há espaço nesse mundo para o nascimento do si mesmo. Mas sabemos que não é possível impedir o progresso e a nossa destinação, de fato, é para a planificação. Por mais que nesse mundo não haja espaço, é necessário que mesmo sem estalagem, a gente deixe nascer o homem novo. Porque é a partir dessa oportunidade que nós poderemos crescer e amadurecer gradativamente a nossa alma. E fecho com a música, eu já digo, tenho inveja, morro de inveja da voz de Lisandra. Por isso que eu não posso esconder. Quem sabe um dia eu negocie com a espiritualidade superior, né, para desenvolver esse talento. Como eu não posso cantar, que aí eu estaria ultrajando os meus colegas, eu vou só trabalhar um trecho da música Travessia, de Milton Nascimento, quando ele diz: quando você foi embora, e é importante que a gente faça essa relação não com o outro externo, mas os outros que habitam em nós e que nós, às vezes, precisamos nos despedir. Nos despedir do homem velho para deixar chegar um homem novo. Quando você foi embora, fez-se lua em meu viver, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho que falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Olha a travessia. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você, desse homem velho. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço, com o meu braço, o meu viver. Muita paz a todos.